to the glory days. Aleluia. And God says, I have raised up this Cyrus. And the Lord speaks to the President Bolsonaro that now is the time to boldly change the way. And the Lord says, if you will do that, I will turn the whole economy around of this nation. And the Lord says, there is but there's a revival in the economy. There is a revival that is coming. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Torá, que é conhecida dentro de Israel para os judeus, a cada dia que passa está sendo banalizada por praticamente todos aqueles que se dizem pastores, conferencistas, ministro do Evangelho, profeta, está sendo ridicularizada por essas pessoas. E a cada dia que passa, fica pior a situação. Então, eu estou com a matéria aqui aberta, da Cindy Jacobs, uma profetisa muito conhecida no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Esteve em um dos eventos onde estava presente Silas Malafaia e vários cantores de renomes. E ela esteve, também acabou profetizando aí para o Brasil. No ano passado profetizou para o Bolsonaro, se ele trocasse, ou transferisse, melhor dizendo, a embaixada para Jerusalém, né, Deus iria mudar a economia. Veja, Deus é um objeto de barganha. Então é só trouxa, só bobo, que não vê que isso não tem nada de Deus, que não tem nada sobrenatural. Então o nível de imbecilidade, né, de imaturidade das pessoas, né, em amadurecer diante de Deus, e por conta própria ler as Sagradas Escrituras e ver que foi assim no passado, na época dos patriarcas, foi na época dos profetas, dos reis. E no Brasil, as igrejas, elas são cabos eleitorais, né, desses políticos corruptos. A esmagadora maioria das igrejas, a Assembleia de Deus e outras, estão envolvidas na política, os seus líderes. E os departamentos, né, departamentos em gerais, de missões, de mocidade, departamentos que existem dentro dessas instituições, são departamentos de cabos eleitorais para atrair, para conseguir votos para os seus representantes. Então a palavra do Criador, a palavra do eterno Deus está sendo ridicularizado, né? Eu vou ler aqui um trecho dessa matéria. Cindy Jacobs, está aí no título aí, ó. Cindy Jacobs profetiza, abre aspas, Deus vai expor os homens maus do Brasil, fecha aspas. Aí eu pergunto para vocês, expor mais o quê? Deus só expõe aquilo que está escondido, aquilo que está lá no oculto, nas profundezas. Agora, nitidamente, claramente, nós estamos vendo a bagunça, a corrupção, a roubalheira. A cada dia que passa tem um deputado caindo, tem um senador caindo, tem um ministro do STF caindo, sendo preso. O Lula foi preso porque roubou trilhões do Brasil, aparelhou as universidades do Brasil, né, aparelhou todo o ministério na época do seu governo, com mais de 13 anos de governo que o PT esteve no Brasil. Enfim, todos os dias nós estamos vendo homens maus dentro de Brasília e também homens maus dentro das instituições religiosas. Por que ela não profetizou também que existem homens maus dentro das instituições religiosas? A prova está aí, ó. R.R. Soares vendendo água ungida para curar a Covid. Está aí o Valdomiro Santiago vendendo feijão mágico, né? Com o nome da pessoa. A pessoa vai para sua casa, planta o feijão e depois nasce o feijão com o seu nome. E está escrito no feijão, na semente, se tu uma bênção, ou se tu um otário, um bobo. Então nós não precisamos cair na real, mas o povo gosta. E a Cindy Jacob esteve aqui no Brasil em um dos maiores eventos gospel de todos os tempos, chamado T100 Brasil. Depois eu vou rodar a entrevista dela e
também um pedacinho da profecia que quando ela profetizou para o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, de vez em quando, ele dá umas doideiras em ficar acreditando em tudo, em todos, em tudo e em todos. Acredita em Alan dos Santos, acredita na Sarah Winter, nesses blogueiros. É doideira, é doideira. E precisa botar o pé no chão, governar de verdade, botar o Brasil para frente, alavancar a economia, sair do cenário que a nação brasileira está de joelhos no cenário internacional, literalmente. Então Deus vai expor o quê? O título em si já é uma fake news, é uma mentira, expor mais o quê? Todo mundo está vendo essa roubalheira. Tanto dentro das igrejas, que é comércio, um comércio desenfreado, que ninguém controla isso. É por isso que quando troca de governo, de presidente, os líderes religiosos, esses grandes líderes, né, Edir Macedo, Silas Malafaia, R.A. Soares, eles ficam loucos, eles ficam doidos. Por quê? Com medo de o presidente que entrar, né, colocar leis que vai ali investigar as igrejas. Porque se investigar, meu amigo, cai um monte. Porque tem um monte de igreja que lava dinheiro. E a prova está aí em várias matérias que já foi divulgada pela mídia. Então é um comércio. São falsos profetas, falsos pastores, vestidos de ovelhas, mas que são lobos. Né? Enquanto eles se enriquecem, os membros, os fiéis estão pobres a cada dia, pobres literalmente, não tem casa, não tem dinheiro nem para pagar passagem. E eles estão só crescendo, enriquecendo. Então, eu vou ler aqui um trecho da matéria. Aqui está a foto dela, Cindy Jacobs. Eu vou ler aqui a matéria, um pedaço. Conhecida no Brasil pelas palavras proféticas que trouxe sobre a nação em diversas ocasiões. Cindy Jacobs tem uma nova mensagem dirigida aos brasileiros. Vamos ver quais novas mensagens foram dirigidas aos brasileiros. Vamos ver. Líder do Ministério Generais de Intercessão, baseado no Texas, a norte-americana falou com membros do Conselho Apostólico Brasileiro, CAB, e diversas outras lideranças em uma videoconferência na última sexta-feira, dia 29. Tá? Daqui a pouquinho eu vou rodar um pouco dessa videoconferência, e é onde ela profetiza, ela lança uma palavra profética sobre a nação brasileira. Abre aspas. O Brasil está no momento de virada, fecha aspas, mas não sabemos que virada é essa. Iniciou ela, destacando que existe uma unção, entre aspas, de que Deus está derramando sobre o país. Ainda segundo ela, uma mudança na economia brasileira está prestes a acontecer. Então essa mudança na economia, ela já profetizou e continua profetizando, e ela disse se o presidente Jair Bolsonaro transferisse a embaixada para Jerusalém, né, de Israel para Jerusalém, Deus iria mover. Não é a minha fala, é a fala dela. Aí eu pergunto para vocês, Deus virou barganheiro? Virou cigano? Deus virou agora menino, moleque para fazer troca? Não, você muda a minha embaixada que eu vou melhorar a economia do país. Isso é ridículo, isso é mentiroso, isso é falso, é uma falácia. Deus está acima de qualquer coisa, Deus está acima da matéria física. É um absurdo isso. Mas a nação brasileira vai à loucura com esses tipos de mensagem, de profecias. Um outro evento forte aí é o Gideões Missionário da Última Hora, em Santa Catarina, que também ali já está até já sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Então, dali saiu muitas e muitas profecias e falsas, mentirosas, de homens que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, essa onda de avivamento que o Brasil irá experimentar, isso é velho. Essa estratégia é velha. O Brasil já passou por inúmeros avivamentos, né, que eles chamam de avivamento. Então não é novidade isso. Continuando aqui, ó, isso significa que esse movimento incluirá homens de negócios
evangélicos e nas universidades. Então você vê, sempre voltado para a classe que tem dinheiro, a classe de empresário. E nas universidades, aí eu torno a dizer, as universidades foram todas aparelhadas pelo PT na época do Lula. E todas elas são comunistas. Então não se bate o comunismo com o avivamento, né? Então é difícil, é um troço de louco. Segundo Jacobs, também há um mover na área política, pois, abre aspas, há homens maus que estão tentando trazer ruptura no governo, mas Deus está por descortinar seus planos malignos, fecha aspas. Aí eu pergunto, todos os dias nós estamos vendo que o governo, STF, os ministérios, os políticos, boa parte deles, até aqueles que se diziam que estavam do lado do Bolsonaro, estão contra ele, estão dia e noite, inclusive a mídia, tentando derrubar o Bolsonaro. Precisa de revelação, de profecia para ver isso? Então é humanizar Deus, é rebaixar Deus numa tal forma que é ridículo. Deus por si só subsiste, sozinho, independente de política, independente de coronavírus, de partido político, de Jacobs, de pregadores. Deus é o criador de todas as coisas. As pessoas precisam enfiar isso na cabeça, principalmente os evangélicos do Brasil. Vou rodar aqui agora, que a matéria aqui é grande ainda, um pedacinho da videoconferência que ela teve. Vocês acompanhem agora. Appointment and you feel free, okay? Okay. So just a few minutes or 10 minutes or... Okay, all right. Okay, so basically you want me to give a prophecy for Brazil or share what God is saying right now for the country? Is that what you want me to do? Yes, ela diz que basicamente ela tem uma palavra de Deus para o Brasil, uma profecia que é o que ela quer trazer agora. Então, ela tem uma palavra, uma profecia, mais uma profecia para o Brasil. Então vamos analisar que profecia é essa e o que se trata, né, essa profecia para a nação brasileira. Disserem que grande glorificação. They're going to think, I need to go to Brazil. As pessoas dirão, puxa, nós vamos ter que ir até o Brasil. And the Lord shows me that there is a great awakening in Brazil of the church. Deus me mostra que está para ter um grande despertar da igreja brasileira. And I just want to remind you again of the prophecy. Vejam bem, Deus me mostra um despertar nas igrejas evangélicas brasileiras. Despertar em quê? Se as igrejas evangélicas estão envolvidas em corrupção, seus grandes líderes, na sua esmagadora maioria, bajuladores, pastores aí, presidentes, ganhando 30, 40 mil de salários, membros a cada dia ficando mais pobres, porque os tais sugam e sugam dos membros pedindo dinheiro, com campanhas absurdas, com falsas profecias, com falsas campanhas. O Brasil está cheio disso, não é só Brasília. Precisamos falar claro aqui, né, nesse vídeo. O Brasil está cheio também de corruptos dentro das igrejas, seus líderes. Não são todos, mas tirando ali a minoria, e a minoria mesmo, mas a maioria está envolvida. E é ridículo, até agora você analisa, escuta e não vê nada. Não tem pé e cabeça essa profecia. Então é difícil, vamos continuar aqui. Mas Deus está por descortinar os seus planos malignos. There is in Brazil, like in America, what we call a deep state. Tá para acontecer no Brasil o que a gente chama na América de um fundo do poço estadual. Yeah, in other words, one that wants to oppose the current government. Em outras palavras, algo ou alguém que está para se opor ao governo.
But God is going to expose that. E Deus A mulher sai lá dos Estados Unidos para profetizar, para falar um monte de bobeira, asneira, que todos nós estamos sabendo, ciente todos os dias que tem gente no governo que querem derrubar o Bolsonaro. E não é só o Bolsonaro, isso é em todos os governos do mundo. Tem gente sim, e sempre haverá gente, outros políticos, seja da oposição, ou seja, aliados, que vão tentar derrubar mesmo. Aqui é claro, nítido, a mídia principalmente dia e noite trabalha para isso, para derrubar o Bolsonaro, né? Os seus opositores, a mesma coisa. Aí precisa sair uma profetisa lá dos Estados Unidos para profetizar para milhões e milhões de jovens, que eu não sei o que eles estão lendo, né? Pode ser que estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Por quê? Porque ficam nessa loucura desenfreada, nesse mundo gospel, nessa coisa ilusória, nessa aventura, que eu chamo de aventura, e não leiam por conta própria. As pessoas precisam ter uma experiência com Deus realmente, como Abraão teve, como Jacó teve, literalmente. Enquanto as pessoas aqui no Brasil, os evangélicos, vão tomar vergonha na cara, se converterem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, pararem de mentir para a nação, para os fiéis, enquanto esses líderes não fizerem isso, Deus não vai derramar bênção nenhuma, não vai restaurar a terra, a nossa nação. Está em 2 Crônicas, capítulo 7. Contracts, be given contracts in favor. E Deus está dizendo, eu não sei se ainda há a Donep no Brasil, mas homens de negócio cheios do Espírito Santo vão outra vez ser usados por Deus para esse avivamento. And I want to speak to the university students. Eu gostaria de falar com os universitários brasileiros. I see many houses of prayer being started on the university campuses. Eu vejo muitas casas de oração começando nos campos universitários no Brasil. I hear the sound of worship going from the universities of Brazil. Eu consigo ouvir o som da adoração saindo das universidades brasileiras. Yes. And so, Olha, é um absurdo. Eu consigo ouvir o som que está saindo dentro das universidades brasileiras. Os brasileiros, a educação brasileira, ela está na área internacional uma das piores nos resultados aí, nos testes. As faculdades, as universidades foram todas aparelhadas pelo comunismo. E agora, com simplesmente um toque de mágica, um simplesmente avivamento, os universitários vão salvar o país, sendo boa parte deles analfabetos funcionais. Então, eu não vou nem continuar essa matéria não, porque, na minha opinião, é ridículo, isso não é verdadeiro. Eu creio em Deus, sim, creio nas profecias, sim, mas não podemos nos deixar ser levados por ventos de doutrinas, ventos aí que estão soprando, e vocês podem perceber que toda a profecia, essa suposta profecia dela é voltada para os líderes. Ela vai até citar nome, né, de igrejas, de convenções, de grandes líderes religiosos. É tudo voltado para eles mesmos, pelo mesmo lixo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.